Hoje nós vamos se preparar e se educar para entender o que são os dois mundos, tá bom? Vocês têm tanto medo porque colocaram medo em vocês. Nós não explicamos para vocês que em essência vocês são luz? Que existe o corpo físico apenas por uma experiência na Terra? Sim. Que quando sai daqui ainda está na forma, ainda tem aquela forma de corpo físico, forma. Então chama de perispírito. Nós já explicamos isso. Sim. E o que é a passagem? O que é o desligamento que vocês dão nome de morte? Morte para vocês é fim, não é? É o fim de alguma coisa. É o fim de um ser. Então nós vamos falar sobre ele, mesmo eu não sendo da linha do Baluaê. Mas como indígena, conhecendo bem esse processo todo. Bom, o corpo físico são átomos condensados que, através de duas células, se forma um corpo. Mas essas duas células são formadas por átomos. Então vocês têm a forma densificada, que vocês chamam de matéria. Mas essa matéria não são vocês. Nós já explicamos isso. Ninguém é o que acredita ser. A sua aparência, a sua cobertura para o espírito poder vivenciar experiência na Terra, ela só existe para poder realmente fazer vários tipos de experiências possíveis, que só são possíveis com o corpo magnético, ou seja, a matéria, ou seja, o átomo densificado. Tá entendendo? Sim. Bom, a perda do corpo material, o que faz? É como se você pegasse uma libertação. O tempo de libertação de cada um, o retorno à sua verdadeira forma de vida. Então, quando vocês falam, coitado, morreu, e faz toda aqueles rituais que vocês fazem aos olhos de todos, mas ninguém, quando faz a passagem, se preocupa em desejar um bom retorno àquele espírito. Choram, deixam o emocional derrubar vocês e não percebem que aquele espírito se libertou, retornou à sua forma de vida. Por que colocaram para vocês tantos tabus diante da passagem e da libertação do espírito, que vocês sentem medo, pavor só em pensar? E se desesperam quando acontece isso nas famílias, ou mesmo com pessoas, animais, o que for próximo, aquilo que mexeu mais com o emocional de vocês, vocês não aceitam a libertação. Ela é dolorida, então vocês pensam que um espírito, ao deixar o corpo físico, ele se sente mal? Claro que não. Claro que tudo depende da consciência dele. O que ele fez de bom, o que ele fez de mal. O que caminho ele escolheu.
Mas uma pessoa que viveu dentro dos bons costumes, de uma moral reta, uma consciência limpa, ela não tem sofrimento. Ela se sente totalmente leve, livre. O que impede esse espírito de, quando é socorrido em hospitais, quando morre por doença e vai para hospitais para ser socorrido? O que impede a total libertação desse espírito? O egoísmo dos encarnados. Achar que eles tinham que estar aqui mesmo que estivesse sofrendo. Apenas para que vocês não perdessem aquela pessoa. Isso é ego. O ego não deixa que ninguém perca nada, mas ninguém perde na verdade. A libertação, o nome devia de ser esse, libertação. Pode ocorrer de forma maravilhosa. E só quem fica no desespero são os encarnados. Mas a sua atitude diante de um passamento é o que vai determinar o progresso espiritual daquele espírito. Não existe erro maior do que ficar chamando a pessoa. Deixem de ser egoístas. Ai, eu queria tanto, que saudades, que... Não faça isso. Isso é uma ignorância espiritual muito grande. Muitos espíritos deixam o corpo em idade de criança, né? Por que será? Porque o que precisava de aprendizado para ele, e até um certo ponto ele podia retornar ao seu plano espiritual de vida plena. Não existe fim. Existem transformações. E toda transformação só depende da consciência de cada um. E toda transformação depende da sua retidão de caráter, de suas atitudes, porque palavras bonitas caem no vento. As atitudes contam mais. Não usem nunca a palavra coitado, porque ela é pesada. Não sinta pena de ninguém porque você está assumindo a falta do outro, a doença do outro para você. E isso não vai favorecer nem a ele nem a você. Então, quando tiver que desejar para uma pessoa que está em estágio terminal, deseje o pleno retorno ao campo espiritual. É se silenciar e mentalmente sempre desejar a paz, o bem e a luz para aquele ser. Porque vão em... Como é que fala, caveira? Velório. Velório, sim. E fala de tudo, e fala até mal de quem está lá no caixão. Menos fazer uma prece de força, de amparo. Então está na hora de amadurecer também nesse ponto. Não entendam morte como fim. Nem gosto da palavra morte. Entendam
transformação, libertação. Porque vocês acham assim que os laços são tão fortes e emocionais, né? Eu rezo só para aquele familiar meu que morreu. Tá? Por favor, ore pelo mundo. Ore por aqueles que estão passando por catástrofes. Como fala, filho? Catástrofes, né? Catástrofes. É. Não sejam egoístas. Isso vai contar para vocês. Então, se vocês querem ser seres que buscam a evolução, pare de olhar só para si. E busque entender que na passagem de cada um, você tem, por amor universal, nada de choro, de grito, de desespero, de emocional descontrolado. Não. Sejam sempre firmes no propósito da luz. Então mentalizar luz sobre aquele espírito que está partindo. Isso é uma atitude de alguém que está evoluindo. É o entendimento que vocês precisam ter, porque nós presenciamos cenas horríveis, descontroles emocionais, a pessoa desmaia, a pessoa grita. O que vai resolver uma atitude dessa? Desequilíbrio? Então chega, vocês já têm conhecimento para entender que tem que ter uma postura espiritual adulta, sabendo que não é fim, não é o fim. Essa transformação, e também não é um recomeço, é um retorno. Do espiritual eu vim, para o espiritual eu volto. Agora me responde aonde é seu lugar? No espiritual. No espiritual. Aonde é sua verdadeira casa? No espiritual. Por isso que a gente fala, não adianta ter um montão de coisa. Usa o que você tem de bens, de coisa que você gosta de comer, as coisas que sua seringa pode prover para viver bem, sem apego. Nós não cansamos de falar isso? Sim. Por que nós falamos isso? Porque nós não queremos que quando essa geração que está encarnada voltar para o plano astral, tenha que ficar preso na sua consciência umbralina. Então, liberta agora, liberta aqui. Tá bom? Eu espero que vocês se tornem adultos espirituais, conscientes, livres de qualquer apego. Tá bom, então? Tá bom. Salve as forças de Ogum.